Quando a gente pensa em proteger, seja ele uma casa, um escritório ou qualquer edifício comercial, a primeira coisa que a gente pensa é em câmeras, né? Só que muitas vezes a câmera ela não resolve todos os problemas. Aí entra a vantagem de você estar utilizando um sistema de intrusão para complementar o sistema de CFTV. O sistema de CFTV ele é muito bom para você ver posterior ao que ocorreu o evento e tentar identificar quem ocasionou aquele evento, né? E o sistema de intrusão ele serve justamente para, além de inibir a invasão, você está ciente que tem alguém onde não deveria estar em dado momento, tá? E como que é feito esse monitoramento? O primeiro ponto que a gente tem aqui é a central de alarme. E a central de intrusão ela é o cérebro do sistema. Tá? Que nesse ponto aqui a gente pode fazer uma analogia a que o Cassiano fez na apresentação do sistema contra incêndio. Né? O primeiro passo é selecionar a central que vai atender a necessidade daquela aplicação. A gente vai ver aqui, a gente tem desde central pequenas, né, para até centrais para 599 pontos. O segundo passo vai ser selecionar os dispositivos que eu vou instalar nessa central, os sensores que vão me atender nessa aplicação e como é que eu vou transmitir esses sinais para a central. Eles podem ser via cabo ou wireless, ou muitas vezes utilizar as duas tecnologias. O segundo ponto vai ser selecionar como que eu vou enviar esses alarmes e para quem eu vou enviar esses alarmes. Aqui eu tenho a tecnologia, eu posso usar um chip com GPRS, um chip de celular utilizando 3G, uma linha telefônica ou a própria internet. E quem vai receber esse alarme? Se vai ser uma central de monitoramento ou se vai ser somente o proprietário do imóvel ou do escritório. Tá? Os painéis de alarme de incêndio da Bosch, eles foram projetados para integrar tanto o sistema de intrusão, controle de acesso, vídeo, incêndio, automação e o acesso móvel. Quando a gente fala em central de intrusão, são bem comuns os termos áreas, pontos, SCADs e custom functions, ou funções customizadas. Aqui nesse exemplo de instalação numa residência, eu vou dividir a minha instalação na área externa, eu vou criar aqui uma área, a garagem, o hall de entrada da casa, o interior da casa vai ser uma outra área e a parte dos quartos outras. Daqui, dentro dessas áreas, eu vou estar distribuindo aqui os meus pontos de alarme. Aí podem ser sensor de presença, sensor de porta, de quebra de vidro de janela, tá? Dessa forma, dividindo por áreas, eu consigo programar a central para, por exemplo, à noite, ele vai me ativar só a área externa, a área da garagem e a porta aqui de entrada. E durante o dia, quando eu sair para trabalhar e não tiver ninguém em casa, eu vou ativar as cinco áreas aqui na minha central, tá? Então, eu dividindo por área, eu consigo ter uma melhor solução na instalação de intrusão. Eu posso determinar posso customizar a central certas funções, né, para ajudar no monitoramento. Então, eu posso, por exemplo, no caso tá chegando em casa à noite, eu posso programar para quando apertar o botão aqui do botão de pânico, acender a luz. Né? E a central ainda tem uma outra função bem interessante, que são os SCADs, que funcionam como sistemas de automação. Tá? Aí, o sistema de automação, a gente pode brincar até onde o dinheiro deixar. A função mais simples seria, por exemplo, no escritório comercial, dado um certo horário, o sistema vai lá e automaticamente apaga a iluminação do escritório. Tá? Mas eu tenho bastante configurações que são possíveis usando essa central de alarme. Tá? Com relação às centrais, aqui a gente tem a linha B e a linha BG. O que difere, basicamente, as centrais são o número de pontos. Tá? A central básica, eu tenho aqui a B3512, são 16 pontos, apenas uma área, 10 usuários, uma função customizável e um SCAD. Na outra ponta aqui eu tenho a 9512, onde eu posso instalar até 599 pontos,
32 áreas, 2.000 usuários e por aí vai. É um número bastante grande. Então a gente consegue atender desde uma solução para uma residência de pequeno porte até uma área industrial, um shopping center com uma central um pouco maior. Tá? Dos acessórios da central, aqui eu tenho as placas que são mais comuns de nós utilizarmos. A 208, que é uma placa que vai fazer a expansão dos pontos na central. Né? Todas as centrais aqui, fisicamente, eu só tenho espaço para instalar 8 pontos. A 300, aí vou adicionando placas 208 conforme a central vai, a capacidade da central, tá? A B308, que são 8 relés programáveis para ajudar na parte de automação da central e segurança. A B426, que é a placa de comunicação de rede. B901, que integra com leitoras WIGAND para abertura de porta. Aqui eu posso colocar também um comando para uma fechadura eletromagnética. Aqui na parte de comunicação, eu vou ter a B430, que é para fazer o monitoramento remoto da central via linha telefônica, ou a 442 via GPRS e a 443 via 3G. E eu posso mesclar essas tecnologias para ter uma maior confiabilidade na transmissão do meu alarme para a central de monitoramento ou para o meu monitoramento via celular. Tá? E aqui a gente ainda tem a antena para incluir dispositivos da rede sem fio da linha rádio. Teclados. Aqui você tem a central, ela te permite ligar uma infinidade de modelos de teclados. A gente tem do modelo mais básico, o 915, até um touchscreen, que ele tem uma função, ele tem um visual bem agradável. Né? Dentro das funções do teclado, você tem ativar e desativar o painel, verificar o status, programar um alarme de coerção. Como funciona? Eu digito minha senha e altero o último dígito da senha. Ele me permite o acesso ao ambiente, mas isso aí gera um alarme lá para a central de monitoramento. E aí o pessoal recebe isso aí como um alarme de coação. E posso usar a automação, ligar e desligar dispositivos que estejam eventualmente ligados aqui na minha central. Tá? A parte da tecnologia dos sensores. O que mais a gente escuta aqui seria o PIR, Passivo Infrared. Mas por que passivo? O sensor, ele é passivo porque ele é apenas um receptor. Ele só recebe. Quem transmite para ele a informação, quem transmite para ele, no caso, o alarme, somos nós. A gente emana bastante energia infravermelha quando a pessoa, normalmente, né, ela emana energia infravermelha. E à medida que você passa onde é uma área protegida pelo sensor, o sensor ele vai converter essa radiação infravermelha em sinais elétricos e aí gerando um alarme para a central. Tá? A lente do sensor, ela enxerga, ela cria um campo invisível ao olho nu, e à medida que essa energia infravermelha ela vai passando nesse campo do sensor, o sensor ele vai detectar isso aí como um alarme ou vai ignorar se for um sensor do tipo que tem imunidade a animais, certo? Aqui, vamos ver. Mas aí você fala, poxa, mas eu ainda não entendi como é que ele funciona, como que ele vai alarmar. Você tem um sensor, você tem um campo que a lente gera, né? Esse campo, à medida que a pessoa vai passando, ele vai gerar pulsos elétricos e o sensor ele vai ser responsável por converter esses pulsos em um alarme para a central de incêndio. Tá? A Bosch ela desenvolveu uma tecnologia chamada First Step Processing, onde ele consegue visualizar. É uma tecnologia que é patenteada da Bosch, né, e ele faz um ajuste automático do sensor para dar uma resposta mais rápida no eventual alarme. Tá? Essa aqui é uma tecnologia exclusiva aqui dos sensores da Bosch e o nome dela vai ser o FSP. Outras tecnologias que são bem comuns aqui nos sensores seria o Tritec. O Tritec ele integra a tecnologia IVP, a tecnologia micro-ondas e a inteligência artificial, que é essa tecnologia que a gente falou anteriormente. Né? Ela minimiza bastante a questão de falsos alarmes, por isso que ele é um sensor que é bem aplicado em bancos, né? Evita o deslocamento desnecessário da empresa de segurança, de você estar indo verificar o local do alarme
um alarme falso, tá? E a tecnologia de micro-ondas. A micro-ondas, ele diferente do passivo, ele é ativo. Ele está emitindo frequentemente sinais e caso você tenha um movimento na frente do sensor, o sensor ele vai receber sinal de volta. Ele funciona mais ou menos como o sonar do golfinho ou o sonar do morcego. Ele está mandando sempre um sinal e quando ele recebe esse sinal, ele vai entender que vindo numa frequência diferente, porque o sinal bateu numa pessoa e refletiu, ele vai entender e vai processar isso daí eventualmente como um alarme. Tá? Então, basicamente, esses sensores a gente vai ter o IVP, o mais simples, né? o Dual IVP e o Tritec, que vai ter as três tecnologias, o IVP, o micro-ondas e a inteligência artificial. Alguns sensores você tem a tecnologia de ser imune a animais. O animal ele também emite o calor infravermelho, só que o sensor ele consegue fazer essa compensação e entender que até 45 quilos naquele campo de visão dele, ele vai ser um animal e não uma pessoa. Tá? E aqui a gente tem a cara de um sensor, como que é o circuito dele. Tá? Aqui eu tenho o PIR, né, o passivo. Aqui eu tenho um PIR também de curto alcance, isso são sensores com 2 PIRs. A gente vai ter o sistema de antimascaramento, os sensores de antimascaramento, e esse sensor principal aqui é o radar do micro-ondas. Aqui ele emite e recebe essas informações aqui dos sensores. Até nessa questão dele ter essa dupla verificação, até mesmo essa tripla verificação por causa do FSP, você evita, igual alguns eventos que já ocorreram, onde é um sensor simples, que ele só tem o infravermelho. Se alguém entra com uma manta térmica ou até um guarda-chuva metálico, se fosse um sensor que não tivesse outro tipo de tecnologia como micro-ondas, passaria limpo assim e o sensor não dispararia. E já aconteceu alguns eventos de roubo, até um roubo que ficou famoso na Santa Efigênia, onde o rapaz foi mandado embora, aí ele falou, conhecia o sistema de segurança, ele vestiu uma manta térmica e a câmera filmando. Pegou todos os computadores da loja e o alarme não disparou. E até um ponto interessante aqui do FSP e até a questão da onda que o André falou, um diferencial da Bosch, né, na questão dos sensores. Com outros tipos de sensores, o sensor ele manda vários pulsos, e esses pulsos chegam na pessoa e é refletido. No da Bosch, ele faz o seguinte, se a pessoa passa entre os feixes, você pode voltar, por favor, André, naquele slide que mostra o campo de... Isso, esse daqui. No caso, ele só vai ter essa certeza que é realmente o evento, alguém está atravessando, se ele passa desse polo positivo para o negativo. Então, você gera você gera essa questão de eficiência e minimiza falsos alarmes. Porque numa cena que tem, por exemplo, um ventilador se mexendo, ou até mesmo uma folha que pelo vento da janela, uma cortina, ele se adapta ao ambiente e aquilo não gera um falso alarme. Lógico, essa tecnologia Tritec, aí você vai ter somente no sensor da Bosch. O pessoal, justamente, ele pede o sensor de intrusão pela questão do Tritec, né? Na realidade, a aprovação você vai ter a Anatel para os dispositivos que são wireless, né? A Central, ela é certificada UL para intrusão e a BG, ela é certificada UL também para incêndio, tá? Que aí eu consigo fazer incêndio com a série BG, né? E aí tem uma informação uma integração, por exemplo, com um BIS, desculpa, aí já não seria com a BG, seria com a GV4, né? Que também é certificado LFM. Eu conseguiria fazer a integração do incêndio mais natural com um BIS, tá? Mas para intrusão, não. Intrusão realmente vai muito da expertise do instalador, né? Ele vê a questão de janela, os sensores eles têm umas nuances com relação à instalação, então eu não posso colocar, então, de repente, o sensor virado direto para a janela, que senão ele vai acabar ficando cego,
né? Porque ele vai entrar o calor do sol em vez de tá entrando, mesmo que entre uma pessoa, se aquela janela estiver muito quente, o sensor ele vai ficar cego, né? Então tem umas questões aí de instalação, mas é que vai muito do feeling do cara que está instalando. Ponto nisso daí vai ser a confiabilidade e a questão do gerar ou não falsos alarmes. Então, por exemplo, com a Intelbras ou até com outros concorrentes, muitas vezes, dependendo do cliente, se for para um uso residencial, até o cliente às vezes não vai ter esse grau de exigência, mas até porque o sensor Bosch é homologado, é justamente porque a parte técnica deles pegou, fez um teste, uma própria prova de conceito entre Bosch e demais marcas de mercado, e o nível de falsos alarmes e até o grau de tecnologia que ele ofereceu para aqueles ambientes, minimizando roubo, minimizando a questão de uma empresa de segurança ter que ir lá e ver que é um falso alarme, tudo isso contribuiu para que, na hora de escrever o memorial, todos os requisitos técnicos fossem para lá. Então, na intrusão, ele vai mais pela questão das tecnologias e, dependendo do cliente, o teste, a prova de conceito é fundamental para ele diferenciar. Então, até complementando essa questão do diferencial dos sensores, então até como próximos webinars, nível 2 assim, a gente vai entrar na questão de características. Mas até como a gente entrou nessa questão diferencial, diferente de outros fabricantes, toda a parte eletrônica nossa aqui dos sensores da Bosch são seladas aqui. Então, a parte de instalação em campo também é mais rápida, porque nessa outra parte aqui eu tenho um borne que sai, a gente tem o nível de bolha que ajuda o sensor ficar alinhado, e toda a parte de configuração de sensores de linhas mais que a gente chama de profissionais, você vai ter anti-mascaramento, vai ter a questão do processamento inteligente, você vai selecionar via Deep Switch. Então, outro ponto que é uma cartilha de combate que a gente tem com outros fabricantes é a questão do tempo de instalação homem-hora. Para detector da Bosch é algo que de mercado é um diferencial. Então, vamos lá. Então, assim como a gente vem apresentado durante esse tempo, essa iniciativa dos webinars, a gente falou um pouco sobre CFTV, SDI, agora intrusão, e a gente entrou no tópico de controle de acessos. A questão do controle de acesso é um sistema que ele está presente constantemente no nosso dia a dia, e a gente às vezes não se dá conta. Assim como os outros sistemas, assim, a partir do momento, até engraçado, quando a gente passa a trabalhar nessa parte de segurança eletrônica, você nunca mais vai num banco, no mercado da mesma maneira. Você fica olhando os locais, ali tem uma câmera, ali tem um sensor, e o controle de acesso também é dessa maneira. Hoje é muito comum a parte de condomínios, principalmente, a gente ter esses tipos de controles de acesso, biometria, tag, a parte de cancela mesmo automática. Isso está tanto na nossa parte pessoal mesmo, acesso à nossa casa, acesso a algum local que a gente vai, que seja um shopping, quanto na parte profissional, indo para o trabalho. Então, hoje mesmo, o condomínio aqui da Berrini, o condomínio de Campinas, a gente tem catraca, tem ou você vai, o account que vai visitar um cliente, você faz um registro de quem você é para registrar, para entrar naquele cliente. Então, é um sistema que está constantemente ao nosso redor. E vem uma questão assim, o que é um sistema de controle de acesso? Então, ele está no nosso redor. O que é um sistema de controle de acesso e qual que é a função do sistema de controle de acesso? Se a gente pega uma definição assim, um controle de acesso, um controle de acesso pode ser classificado como um serviço de segurança que gerencia e controla quem tem ou não tem permissão de entrar ou sair de um sistema, ambiente ou instalação, tendo uma forma de registro das informações, bem como deslocamento dentro das dependências que está sendo controlado.
Nossa, uma definição grande. Vamos deixar isso daqui mais claro. O primeiro ponto para entender esse conceito aqui que vai ficar com vocês é a questão de uma diferenciação até do que compõe o sistema de acesso. A gente tem basicamente duas divisões: a parte de controle de acesso físico e a parte de controle de acesso lógico. A parte física, a gente está falando de barreiras físicas e bloqueios. São eles cancelas, catracas e tourniquets. Até, às vezes a gente vai em banco, ou até mesmo em indústria, vê aquela porta diferente, assim, o nome dela é tourniquet. E na parte lógica aqui, a gente tem um conjunto que é formado pelo hardware, o software e periféricos. Hoje, aqui na MedSeg, a nossa comercialização está focada nessa questão lógica, de hardware, software e periféricos. Algo que a gente vem estudado durante um tempo, a gente até já pensou numa questão de trazer um pouco da parte física aqui para ter uma solução completa, desde a parte física à parte lógica. Mas é algo até delicado, assim, que exige um pouco do nosso estudo comercial, porque nessa parte aqui física, alguns fabricantes já atuam direto, você tem uma cadeia de mercado comercial estruturada, assim, então fica um pouco mais difícil de entrar. E por enquanto vem dado certo, o nosso foco está sendo em cima da parte lógica aqui. Se a gente pega uma estrutura básica, assim, vou até trouxe um pouco de techniquez aqui, mas vamos deixar isso claro para que todo mundo entenda, assim, ó. Vai ser tão bom o treinamento que vocês vão sair lendo diagrama técnico. Por quê? Aqui nesse diagrama, a gente tem uma divisão dos conceitos que trazem o controle de acesso. O primeiro conceito que todo controle de acesso tem que ter é a parte gerencial aqui de software. Então, o software ele vai estar nessa camada aqui, e hoje, como comercialização da MedSeg, a gente tem alguns exemplos aqui. A Lenel, como fabricante, a gente tem o software OnGuard. A Genetec, a gente tem o Security Center, que é uma central de várias aplicações. E dentro da Bosch, a gente tem praticamente 3 divisões de software. O ACE, que é um software que envolve, acredito que todo mundo já tem ouvido falar do BIS, é uma parte do BIS. A gente tem o APE, que é um software que a gente tinha um software de entrada para pequenas e médias aplicações. E recentemente a Bosch lançou o AMS, que é um software que veio para ser um intermediário a grandes projetos, onde a gente tem um nível de interação maior. Até em outros webinars que a gente vai tratar mais tecnicamente ou até específico do software, a gente entra em mais detalhes. Mas é um lançamento assim que tanto na parte técnica quanto na parte comercial a gente tem usado mais em projetos. Outra parte importante de um sistema de controle de acesso é a parte de hardware, onde a gente tem controladora e gerenciadora. Pelo próprio nome, até saindo um pouco da parte técnica, controladora, a gente pode ver pelo nome controlar, gerenciadora, gerenciar. Então, o sistema de acesso, num primeiro nível, o software vai fazer a inteligência. E a controladora ou gerenciadora, ela vai fazer essa gestão do que a gente tem aqui em campo, que vai ser o próximo tópico, que são os periféricos. Porque aqui eu coloquei até um ponto em branco aqui. Dependendo da solução que a gente adota, a própria controladora, que nesse caso eu peguei um exemplo de topologia Bosch, a nossa controladora, ela também é gerenciadora, mas dependendo da solução que a gente adota, a gente precisa de outro nível, que seria um periférico que ficaria aqui, que a gente classifica ela como gerenciadora. Mas praticamente numa escala assim, o software passa a informação para a gerenciadora e a gerenciadora
gerencia as controladoras. E a controladora vai controlar algo ou alguma coisa. No caso, nessa estrutura que a gente tem, por exemplo, o Bosch, o software é, faz essa gestão das controladoras. E a própria controladora, ela é gerenciadora e controla o que vai ter em campo. Então, não se faz necessário a presença de um elemento gerencial aqui, porque as controladoras já gerenciam isso. E, por fim, a gente tem os periféricos. Os periféricos são aqueles equipamentos de campo ou de contato ao cliente, ou a quem vai estar acessando o local. Por exemplo, são os leitores, que eles vão. Mais pra frente a gente vai ver um pouco disso, mas praticamente a gente tem o leitor de cartão, que é algo comum que todo mundo já deve ter o contato. As tags, que ficaram bem comuns na parte de condomínio, esses novos condomínios, assim, quando é vendido, quando alguém, principalmente esses novos, quando você compra, eles estão com uma tendência de portarias remotas. Ao invés de você ter o porteiro, você tem junto da sua chave uma tag, que fosse um botãozinho. Você encosta no portão, ele vai liberar. Junto com as leitoras, a gente tem esse fornecimento de cartões, que vai ser o que vai validar que aquela pessoa está cadastrada, e os sensores, onde, numa questão de sensoriamento, a gente pode, numa questão assim de a porta está aberta, o sensor vai identificar que a porta ficou aberta, ou vai identificar que alguém arrombou a porta. Por exemplo, eu tenho uma leitora, alguém não usou a leitora para entrar na porta. A pessoa simplesmente usou de força bruta e abriu a porta. Ele vai identificar, o sensor está ali medindo, vendo que a porta está numa posição. Ao usar força bruta, o sensor saiu daquela posição e o leitor não foi ativado. Então, alguém sabe que teve uma invasão do local. Pegando esses conceitos, a gente tem a aplicação que todo sistema de controle de acesso deve atender, ou pelo menos deveria atender, que seria identificar quem solicita o acesso, checar as permissões, bloquear acessos indesejados, autorizar ou negar o acesso, ter o registro das movimentações, por exemplo, ou você vai no local que tem várias portas controladas, então portas que você vai precisar de uma autorização. Você consegue fazer um mapa e saber onde, vamos dizer, onde o Wagner, por exemplo, acessou dentro da empresa. Identificar, alertar e registrar acessos não autorizados. Então, sempre que tiver algo diferente, algo que não é comum, o operador, o próprio sistema tem que gerar esse sinal para quem está monitorando o sistema. A gente tem também uma questão de controle de fluxo, então a gente consegue organizar esse fluxo, tanto numa questão de um sinistro, numa questão de orientar as pessoas, e algo bem importante que é emitir relatórios dos eventos, onde a partir daí você tem uma questão de auditoria do empreendimento ou do local. Então, aqui alguns exemplos de aplicação aqui. Por exemplo, numa catraca aqui, a pessoa pode vir cartão, pode ser uma senha, pode ser uma biometria, ou pode ser, tem que ser os dois para uma dupla verificação. Então, dependendo do grau de exigência e do que a pessoa quer proteger no local, pegando esses dois exemplos aqui, esse segundo caso, para uma pessoa ser liberada, ela ia precisar do cartão e do PIN. Que seria, o PIN a gente pode classificar como uma senha. Se é um local de alto fluxo, você vai gerar filas, não seria interessante. Mas se é acesso, por exemplo, a uma sala específica, que vai ter poucas pessoas que vão entrar, então já se torna interessante você ter essa restrição. E aqui a gente tem, atrelado ao controle, sempre um cadastro. Então, uma pessoa fez um cadastro,
isso subiu para nível de controladora ou gerenciadora, como a gente viu naquela topologia, e depois foi para o software. E como todo o sistema está interligado, o cadastro que a gente faz numa portaria, validado, ele vai dar acesso a algum local. E nisso a gente vai ter outros tipos de exigências que aí entra um pouco mais técnico. Dependendo do local e do que o cliente quer proteger, ele vai colocando algumas restrições. Por exemplo, esse caso aqui, o sistema pode permitir que a pessoa não, aliás, ela pode negar o empréstimo do cartão para outras pessoas. Então, a primeira pessoa passou, legal, ela foi dar o cartão para outra, ela não pode entrar de novo. Por quê? No caso dessa pessoa daqui, ela só pode entrar se ela tiver saído. Então, é uma restrição. Outra restrição seria assim: a pessoa entrou no local, mas ela não está autorizado a entrar em outro. E outra facilidade e outra implementação que a gente tem no sistema é a interação, por exemplo, com o sistema de CFTV. A gente consegue trazer esse nível de integração também. E outra função muito importante no sistema de controle de acesso é, em caso de sinistros, você conseguir liberar a passagem. Ó, por exemplo, deu um problema aqui, consigo liberar. Ou no caso de incêndio, você conseguir liberar todas as passagens para que as pessoas possam sair do local. Um conceito interessante que eu trouxe aqui, que por muitas vezes, principalmente para quem não é da área ou quem está começando, é a questão de biometria. Quando a gente usa esse termo biometria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a impressão digital. A impressão digital é uma biometria, correto. No entanto, o termo biometria, quando a gente usa isso em controle de acesso, ele está relacionado a partes do corpo. Então, é uma parte biológica, porque a gente pode identificar uma pessoa através das suas biologias, algumas partes do corpo. São elas a impressão digital, a parte de intravenosa, que é o mapa das veias. É até interessante que a impressão digital, dependendo do ambiente que a pessoa frequenta, se é um ambiente fabril ou tipo de produto químico, a impressão digital pode sumir. No entanto, a orientação das veias sempre vai ser a mesma. Então, eu não sei quem tem conta no Bradesco, por exemplo, você apoia sua mão. Ali ele faz essa verificação da intravenosa. Já quem tem conta no Itaú, ele faz a verificação da digital. Então, nesse tipo de leitor, já são leitores diferentes. Outro tipo de leitor que a gente vê muito, principalmente em filmes, e está se tornando uma realidade, é o leitor de íris. Só que, conversando com alguns fabricantes, isso não é tão comum porque não se tem um estudo comprovado se aquele uso constante da íris, a leitura que ele vai fazer ali, ao longo do tempo pode dar um problema de vista, pode danificar a córnea, mas cada dia mais está vindo novas tecnologias e o pessoal está investindo nessa questão para não danificar a retina, vamos dizer assim. E a gente tem outros tipos de geometria, por exemplo, geometria da mão, seria a questão do entorno, né, e formas, e a geometria da face, que é o famoso reconhecimento facial. Dentro dessas biometrias, a gente tem parceiros que já homologados, por exemplo, a Idemia. Até depois, se vocês jogarem Idemia, o que é comum a aparecer aqui, e é um dos produtos diferenciais deles, é esse Morpho Wave, que é um tipo de leitor aqui. Depois eu posso até compartilhar esse material deles. É um leitor extremamente rápido, onde você não precisa apoiar a mão ou apoiar o dedo. Você vai simplesmente passar. Então, nesse sentido aqui, você passa, ele faz a captura das digitais.
equipamento bem interessante, assim. E a IDEMIA é um parceiro Lenel. As soluções que a gente tem com o software Lenel, a gente consegue colocar esses tipos de leitores e até outros que eles têm na linha, e também a gente tem integração com um protocolo chamado WIGAND, que é um protocolo comum de controle de acesso, então a gente consegue aplicar também em soluções Bosch. E biométrico aqui na questão Bosch mesmo. Então, hoje a gente tem, esse é o leitor mais atual biométrico, onde você pode ter biometria, aqui você tem um leitor de cartão e tem modelos que você tem um teclado aqui ainda, que você consegue digitar um PIN, por exemplo. Aqui eu até peguei um modelo interessante da IDEMIA também, que é um leitor facial, que eles têm aqui também no portfólio deles. Então, até para não ficar tão maçante, eu procurei trazer aqui para vocês esses conceitos básicos de acesso, de uma forma mais explicativa do que entrar na questão de produtos. Então, até abro agora para quem tiver alguma dúvida, algum comentário. São esses os conceitos básicos que eu considerei aqui para a questão de controle de acesso. Então, gostaria de agradecer a todos, assim, espero que tenha sido válido aqui para vocês. Obrigado, hein? Obrigado pela atenção de vocês.